Boa noite, querido internauta. Eu te saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu te convido para continuarmos com os nossos estudos. É o Novo Tempo Moçambique que traz até você este programa interessante que é da Missão Caleb. E compartilhe o link, você que está a acompanhar a partir de Facebook ou YouTube, para que mais pessoas pudessem ouvir esta verdade. Bom, ontem estivemos a estudar sobre a origem do mal, como é que o mal começou. E vimos que o originador do mal foi o próprio Lúcifer, neste caso o Satanás. Então, e eu prometi que hoje iríamos ver como é que esse mal entrou no nosso mundo. Então, hoje vamos começar com esse estudo de como é que o mal entrou no mundo. E como é de costume, te convido, querido internauta, para fechar os olhos onde se encontra e juntos vamos fazer a oração. Obrigado, Senhor nosso Deus. Estamos aqui para abrir a sua palavra. Pedimos para que o Senhor possa nos iluminar e que este instrumento que estou a falar aqui seja guiado pelo Espírito Santo e não simplesmente com a sabedoria humana. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Já que o mal começou do céu e Lúcifer se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu, em que momento ocorre isso? Isso foi antes da existência do ser humano. Antes da criação deste mundo, enquanto o mundo era sem forma e vazia. Gênesis 1, versículo 2. Enquanto era sem forma e vazia. Depois Deus vem criar o mundo. E nós encontramos esse relato no capítulo 1 do livro de Gênesis, quando Deus dizia, haja luz e houve luz. Então, quando Deus vem criar o mundo, a partir deste momento aí, depois é que vem entrar o mal, como consequência de Lúcifer seduzir o primeiro casal, ou seja, os primeiros seres humanos, neste caso Adão e Eva. Então, o mal no mundo entra neste momento quando Adão e Eva abrem espaço para Lúcifer. Bom, algumas pessoas perguntam, então, por que Deus permitiu que Satanás viesse tentar Eva e Adão? Bom, da mesma fórmula, como começamos lá no estudo passado, Deus cria seres livres, né, com liberdade de escolher. Era da liberdade de Eva, tanto de Adão, escolher e não cooperar com Satanás. Assim como também era da liberdade dos anjos e do mesmo próprio Lúcifer, a não se rebelar contra Deus, ou se rebelar. Então, infelizmente, os nossos pais também escolheram o caminho do mal. Ouviram a voz de Satanás do que a voz de Deus. É aí onde entrou o mal neste mundo. Se Adão e Eva não tivessem ouvido a voz de Satanás, então o mundo estaria perfeito. Nós estaríamos a viver aquele mundo do jardim do Éden. Não haveria sofrimento, nem morte, nem dor, nem doença. Mas infelizmente, como os homens permitiram que Satanás entrasse e enganar e cooperar com eles, é daí em que o mal entrou no mundo. Vamos ver um pouco essa história de como é que o mal entrou neste nosso mundo. Vamos abrir no livro de Gênesis 3, versículo 1 até 6. Vamos ler um versículo por versículo. Vamos começar com o versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Esse termo serpente aqui, vamos perceber lá quando falamos sobre espiritismo, é uma forma que nós chamamos de mediunidade. Então, Satanás personificou a serpente, ele veio como na forma de serpente. Mas este não nos compete hoje, vamos continuar o texto. E ela perguntou à mulher, quem está a perguntar aqui não é simplesmente uma serpente, mas é o próprio Satanás. Foi isto mesmo que Deus disse? Veja lá a questão técnica de Satanás. Foi isto mesmo que Deus disse. É uma questão para colocar alguém em dúvida. Ou para seduzir Eva, a fim de que Eva pudesse cair no engano. É que nem aquela pessoa que te disse, você acha mesmo? Ele está a criar entre parentes. É assim que diz Deus? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
ele se faz como se fosse alguém que não sabia enquanto ele já tinha conhecimento, né? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha para mim, querido internauta, quero te dizer uma coisa aqui muito interessante. O pecado vem disfarçado. É assim que Deus disse? É assim como você faz? É assim como você ouviu? É assim como você aprendeu? Achas mesmo? É Satanás te seduzindo. É assim como seduziu a nossa mãe Eva. Então aqui já estamos a entrar de como entrou o pecado no mundo. Vamos continuar com o texto a seguir. Versículo 2 neste caso. Vamos ver. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Aí ela estava certa. Vamos continuar com o texto a seguir. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Aqui falou a verdade. Vamos continuar. Aqui falou muita verdade. Disse a serpente, a mulher: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Querido internauta, Satanás vem para ensinar a mentira, vem para contrariar a palavra de Deus, vem para desafiar a ordem clara de Deus. Deus disse que no dia que vocês comeram do fruto, vão morrer, mas Satanás com ousadia grande disse: certamente não morrerão. Então, neste grande conflito aqui, Eva ficou entre dois lados: ou certamente morrerá, ou certamente não morrerá. Ou Deus ou Satanás, ou o bem ou o mal. Ela devia escolher em que lado está. É aí onde começa já aquele assunto que nós estamos a falar, da liberdade de escolha. Vamos perceber que infelizmente ela escolheu o lado mais fácil, o lado de Satanás, o lado mais sedutivo, né? Certamente não morrerá, né? Satanás vem para contrariar a palavra de Deus. Deus disse que, olha, casamento vai ser entre um homem e uma mulher. Ele disse que não é entre um homem e uma mulher. Um homem e um homem podem casar, uma mulher e uma mulher podem casar. Satanás vem para contrariar a palavra de Deus. Satanás vem para contrariar a ordem de Deus. Então, aqui o homem que decide ou vai ouvir a Deus ou vai ouvir Satanás. E é assim como o mal entrou no nosso mundo. Vamos continuar com o versículo a seguir para perceber o que sucedeu. Deus sabe, ele ainda acrescenta as suas mentiras, né? Depois de desafiar a palavra do Senhor, certamente não morrerás. Depois começa: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedor do bem e do mal. É muito interessante que aqui há um engano disfarçado, né? Aqui há um engano disfarçado. Vocês serão como Deus. Não é Satanás que queria ser como Deus no céu e ele foi expulso? Esse desejo de usurpar o lugar do seu Criador. Aqui queria transmitir ao ser humano que você também vai ser como Deus. Quantas vezes estamos a ouvir doutrinas e ensinamentos humanos de que nós somos deuses em nós mesmos? Né? Teorias panteístas. Nós somos deuses. Você é um Deus. Quantas vezes você já ouviu? Você é um Deus. Vocês serão como Deus. Igual a Deus. Quer dizer, Deus, depois de ter criado o homem, segundo a sua imagem e semelhança, com todos os privilégios que o homem recebeu de Deus, ainda Satanás está a apresentar mais um detalhe. Vocês não terminarão simplesmente nisso que Deus vos fez. Embora perfeito, sem nenhum problema. Vão ser como Ele. Um desejo de subir cada vez mais. Um desejo de pisar um terreno proibido. De comer do fruto proibido. Satanás não esteve satisfeito no céu com o lugar onde Deus lhe colocou. E agora quer ser igual a Deus. Depois de não conseguir, agora está a falar para mãe Eva, né, porque é a mãe da humanidade, que olha, vocês vão ser igual a Deus. Agora a minha questão, desde que entrou o pecado, alguma vez ficamos igual a Deus? Ou ficamos mais baixo até aquela imagem e semelhança que Deus nos criou para desfrutar as bênçãos divinas, já perdemos? Isso é consequência de ouvir a voz do Satanás. Satanás tem palavras agradáveis, tem palavras sedutivas, palavras bonitas, né? Então, se nós não agimos com a razão, nos conformar com aquilo que está escrito, como Cristo desafiava ele dizendo: está escrito.
E nós ficamos simplesmente com os nossos sentimentos e aquele desejo de curiosidade, de provar uma novidade, que mostrou um erro, porque Eva cai no pecado porque queria provar essa curiosidade, embora que acredito que tinha quase certeza que isso não era verdade. Depois entrou o mal. Curiosidade. Deixa-me lá provar. Deixa-me lá experimentar. Deixa-me lá ver o que é que vai acontecer se eu provasse isso. Então é assim como entrou o mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, então aqui o problema começa. Já a mulher, além de consultar a razão e a palavra de Deus, se deixou levar por sentimentos. A árvore era agradável. Né? O pecado é agradável à vista do pecador. O pecado é agradável. Há algo que suscita uma necessidade de provar. Né? Terreno proibido. A árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter o discernimento, porque ela já tinha discernimento, mas queria obter aquele discernimento que Satanás te prometeu, que você vai ter conhecimento do bem e do mal e muito mais. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido e comeu também. Então é assim que eu, com muita tristeza, querido internauta que está a acompanhar este programa, quero te dizer que é aqui onde entrou o mal. É aqui onde começou doenças. É aqui onde começou mortes. É aqui onde começou acidentes. É aqui onde começou desigualdade social. É aqui onde pessoas iriam passar dificuldades que nunca nem se imaginava. É assim, resultou numa cadeia de eventos catastróficos terríveis que estamos a viver até hoje. E você, ao continuar a ler esse contexto, vai perceber que depois foram expulsos do jardim. É aqui onde começou todo o sofrimento. E aquele série de condenações tais como: do suor tu comerás do teu pau. Mulher vai nascer com dificuldade. Tudo começou aqui. Você vai morrer, né? Enquanto Satanás estava a prometer que certamente não morrereis, ao provar do fruto proibido, afinal se confirmou que você vai morrer. Porque veja como o pecado é astuto. É que Deus já havia dado a imortalidade. Mas Satanás vem provando a imortalidade, algo que Deus já dava, já tinha lhes dado. Já havia entregado a eles que, olha, vocês não vão morrer. Mas Satanás vem fazer uma coisa estranha. Confirmar aquilo que Deus já lhes dava, mas numa maneira errada. Afinal, Satanás queria lhes tirar o que Deus já tinha lhes dado, numa maneira astuto. É muito interessante. É que nem aquela pessoa que vem quando nós éramos crianças, ou quando as tuas crianças vêm depois dizer, por exemplo, a criança pegou algo que você acha que não podia pegar, depois você lhe dizer, olha, dê-me lá isso, depois vou te dar outra coisa. Dê-me lá isso, vou te dar outra coisa melhor. Depois você pega e esconde. E a criança perde. A criança perdeu pensando que ia receber algo melhor, mas afinal já tinha algo que era melhor. É basicamente isso. Deus já havia dado a imortalidade, mas Satanás vem dizer, você não vai morrer. Algo que eles já tinham. Afinal, Satanás queria enganar para lhes tirar a esta imortalidade. Então Satanás é muito astuto. É aqui onde entrou o mal. É aqui onde entrou o pecado. Entre muitas consequências do pecado, nós temos pelo menos 3 consequências básicas, que são mais miseráveis do que todas. A primeira miséria é aquilo que nós chamamos da natureza pecaminosa. É a partir daqui onde o homem começa a nascer com uma predisposição para cair no pecado. A genética do homem foi desconfigurada. O homem já coopera para o maligno. O homem já não é aquilo que Deus havia lhe criado como um santo, justo e perfeito. O homem agora já contém uma natureza pecaminosa. O homem já está predisposto para cair para o mal. O homem já está inclinado a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Se o Espírito Santo não entrasse no coração para colocar inimizade contra Satanás e o pecado, o homem seria eternamente amigo de Satanás e aquele que gosta de fazer o mal.
Isso chama-se natureza pecaminosa. O pecado entrou. O pecado não é simplesmente fazer uma coisa ruim. O pecado para nós é uma natureza. É como se fosse a nossa pele. Nós já vestimos a nossa pele. Não tem como você tirar a pele. Tirar a pele significa você morrer. Natureza pecaminosa. Miséria. Natureza pecaminosa é aquilo que nos faz pensar e meditar nas coisas erradas. Pensar em roubar. Pensar em matar. Pensar em usurpar bens alheios, pensar em fofocar, pensar na inveja, querendo destruir a vida dos outros. Não ficamos felizes quando vem o outro conseguiu alguma coisa. Tudo isso é natureza pecaminosa. Entrou a partir deste momento. E como entrou com os nossos primeiros pais, então este é genético. Então as pessoas vêm nascendo com natureza pecaminosa. Então todo ser humano debaixo do sol tem natureza pecaminosa. Essa é a primeira consequência do pecado mais maligno que existe. A segunda consequência é a morte. Mais terrível ainda. O homem agora já passa a morrer. A palavra de Satanás não se cumpriu. Certamente não morrereis. Ao contrário, o salário do pecado é a morte. Então o homem passa a morrer. 2 mortes. Talvez não sabiam. 2 mortes. A primeira morte é a morte da consequência do pecado e a segunda morte é a morte da punição do pecado. A morte da consequência do pecado é esta morte que nós estamos a morrer de forma natural por causa do pecado existisse aqui na terra. É a morte de acidente. É a morte de velhice. É a morte de doença. É a morte de ciclone. É a morte de afogamento. Esta morte que nós estamos a morrer agora é a morte de consequência natural do pecado. Quer dizer, basta nascer nesta terra, você uma vez vai morrer. A forma como nós vivemos, só te caminha até você chegar à morte. Essa é a consequência do pecado, a morte da consequência do pecado. Embora que essa morte nos traz muita tristeza, choramos, lamentamos, ficamos muito tristes, porque de fato o homem não foi criado para morrer, é por isso a morte traz esse sentimento triste dentro de nós. Mas existe aquela segunda morte mais terrível ainda, a morte da punição do pecado, onde Deus vai destruir para sempre os pecadores. Né? Isso ocorre depois de 1000 anos, vamos perceber lá na frente. Então, pelo menos a primeira morte, querido internauta, você pode morrer, a não ser que Cristo volte. Isso você tem que estar claro, que você uma vez vai morrer. Mas nessa primeira morte não é um problema grande. Quando você vai fazer aquilo que nós vamos ver no próximo estudo, neste caso o plano da salvação. Isso não terá problema. O problema é você morrer da segunda vez. Aí você já não vai existir mais. Isso é consequência do pecado. Vamos ver como Deus criou provisão para poder nos salvar desta situação. Então a segunda consequência é a morte. A primeira já vimos qual era. Querido internauta, ainda se lembra qual foi a primeira? Querido internauta que está me acompanhar, lembra que nós falamos que a primeira consequência é a entrada do pecado, a natureza pecaminosa. A segunda é a morte, que vimos que é essa morte natural aqui, morte da consequência do pecado e morte da punição do pecado lá no futuro. E a terceira, pelo menos mais terrível, é que o homem perdeu o controle da terra. Deus, quando criou esta terra, colocou o ser humano como mordomo. Mordomo quer dizer administrador. A terra estava sob o domínio do homem. Mas quando o homem aceitou Satanás, aceitou os enganos de Satanás, de fato quem tomou a terra foi Satanás. Né? Não como um rei legítimo, mas usurpou por justiça, porque o homem decidiu entregar-se à herança que ele tenha recebido de Deus. Então, o mundo que nós estamos a viver, quem é o dominador, que Cristo chama de Deus deste mundo, de fato é Satanás. Nós estamos a deixar de reconhecer que Deus usa os homens, podem estar ali nos governos humanos, mas em geral o mundo está sob maligno e quem é dominador desta terra é Satanás. É por isso há muita miséria, há muita desigualdade. Tudo o que este mundo oferece, na verdade, é uma sujeira. Quando você abre na televisão assistir, você vê nudez, você vê músicas profanas, você vê insultos, você vê todo tipo de miséria, porque os princípios que quem está a dominar este mundo não é Deus. Nem Adão e os filhos de Adão, na sua pureza, quando estavam no jardim do Éden, infelizmente perderam, e aquilo que Satanás queria ter lá no céu, conseguiu aqui, porque lá ele queria ser Deus e queria ser o primeiro entre 10.000, aquele que domina lá. E agora que o homem lhe ofereceu isso, então automaticamente ele se tornou Deus deste mundo. Mas é a consequência do pecado, muito triste. Vamos abrir rapidamente no livro de Romanos 5,
versículo 18 até 19. Romanos 5, versículo 18 até 19. A palavra de Deus nos diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, afinal, todos nós somos condenados por causa da entrada do pecado. Não tem nenhuma pessoa que é justo aqui, que é santo, que não é condenado por si próprio. Assim também, um só ato da justiça resultou na justificação que traz a vida de todos os homens. Vamos abordar isso melhor no próximo estudo. Vamos ficar só neste versículo. Então, todos os homens são condenados. Todos nós fomos condenados em Adão. Todos nós somos condenados em Adão. Porque Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e todos nós nascemos através dessa linhagem dos pecadores, miseráveis, corruptos, pessoas lamentáveis. Uma criatura que caiu. Deus não se agradou com isso, está muito triste com a situação. Então todos nós somos condenados. Não tem nenhuma pessoa que não precisa de um Salvador. Não tem nenhuma pessoa que pode dizer que é mim próprio, eu sou perfeito. Todos nós somos condenados, biblicamente falando. Vamos abrir no livro de Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 3. Este livro aqui é muito interessante, o livro de Isaías, porque o livro de Isaías conta muito sobre a situação lamentável do pecado e o amor de Deus em intervir e procurar como nos salvar. Isaías 53, versículo 6. Querida e querido internauta, eu quero te dizer uma coisa. Deus é Deus de amor, sim, e Ele quer nos salvar, mas Ele permitiu que nós tenhamos liberdade de escolha. E, infelizmente, os nossos primeiros pais escolheram mal. E não vem dizer que, olha, não, é Adão e Eva, por que nós estamos sendo condenados por isso? Vamos perceber melhor isso no plano de salvação. Mas eu quero te perguntar uma questão. É Adão que te manda você pecar? É Adão que te manda você roubar? Quer dizer, é liberdade de escolha. Ok? Isaías 53, versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Afinal, todos nós nos desviamos de Deus. Cada um voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu só queria essa parte primeira. Nós todos nos desviamos, cada um no seu caminho. Ora, outro está no caminho do bar, nas bebedices. Outro está no caminho da prostituição. Outro está, não sei, no caminho de corrupção. Outro está, não sei, no caminho de negócios ilícitos. Outro está no caminho de violências domésticas. Outro está no caminho de matar e assassinar. Todos nós nos desviamos, tornamos-nos pecadores, dignos de condenação e destruição eterna. Essa é a consequência do pecado. Vamos abrir no livro de 1 de Coríntios 15, versículo 22. 1 de Coríntios 15, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, então, todos nós morremos em Adão. Em Cristo todos serão vivificados. Vamos perceber bem isso no próximo estudo. Mas em Adão todos nós morremos. Olha para mim, querido internauta que está a acompanhar este estudo a partir da sua tela. Olha para mim, olha para os meus olhos. Você também está condenado em Adão. Eu também? Sim, estás condenado em Adão. Você está sentenciado à morte eterna. Você é miserável, pecador. Mesmo este que está a te apresentar também é pecador. Em Adão, todos nós fomos condenados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E lembra aqui, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Esta palavra não engana. Todos nós somos condenados em Adão. Vamos abrir Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Os brancos pecaram. Os negros pecaram. Os brasileiros pecaram.
Os americanos pecaram. Os moçambicanos pecaram. Os sul-africanos pecaram. Os da Beira pecaram. Os de Nampula pecaram. Os de Maputo também pecaram. Você é de onde? De Cabo Delgado? Também pecaram. Todos pecaram. Os pais pecaram. Os filhos pecaram. Mulheres pecaram. Homens pecaram. Até crianças pecaram. Porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós já somos pecadores de natureza. Basta você nascer, como dizíamos sempre, quando o bebê nasce e chora, aquele choro está a dizer o seguinte: acabei. Já vim neste mundo. Eu sou mais um pecador. Estou na miséria. Todos pecaram. Porque eu já ouvi pessoas a dizer que as criancinhas são anjos, não pecam. Quem te disse? Todos pecaram. A criança nasce com predisposição para pecar e tem natureza pecaminosa. Agora, quanto à questão da condenação da criança, isso já pertence a Deus, né? Mas pelo menos todos pecaram. Né? Tua criança, porque quando você lhe dá uma bolacha, depois lhe diz às vezes, olha, tem que dividir com o próximo, talvez com outra criança, começa a chorar. Onde é que essa criança aprendeu o egoísmo? É uma predisposição genética para pecar. Todos pecaram. Há algumas religiões que dizem que, olha, nós não temos pecados. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Há homens, há líderes religiosos que têm títulos como santos, no sentido de que eles são impecáveis. Quantas vezes você já ouviu o título de um líder religioso é chamado Pai Santo? E, segundo esta religião, por ser Pai Santo, é aquele que é imaculado e não tem pecado. A Bíblia diz que todos seres humanos pecaram. Todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, não tem nenhum ser humano que é perfeito. Todos pecaram. E todos precisam de ajuda para ter salvação. Você não é herói, você não é aquele grandão. Não. Você é miserável e precisa de ajuda. E vamos ver no próximo estudo que essa ajuda vem do alto. Então todos pecaram. Você também pecou. Vamos abrir no livro de Jeremias 13, versículo 23. Para perceber como é que Deus narra sobre a nossa situação. Ele disse: será que o etíope na Bíblia, na verdade, representa pessoas de pele negras, nós africanos neste caso. Né? Na época eram chamados de etíopes, que vinham um pouco embaixo do Oriente Médio. Então, será que o etíope pode mudar a sua pele? Então, aqui a questão é, uma pessoa negra pode mudar a sua pele? Infelizmente, agora já tem técnicas de mudar, há pessoas que mudam, né? Até às vezes eu costumo a brincar um pouco com os meus amigos, dizer que, olha, se esse texto aqui estivesse a ser escrito agora, talvez Deus teria usado outra figura, porque, pá, há africanos que agora já mudam, né? Mas na época era impossível. Então o texto diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? O leopardo, as suas pintas? Vocês conhecem o leopardo? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês são pecadores miseráveis. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então, assim como não se pode mudar cor da pele de etíope, assim como o leopardo não pode mudar as suas pintas, nós também estamos habituados a praticar o mal. Então o mal entrou nas nossas veias sanguíneas, o mal entrou dentro do nosso corpo, o mal entrou nos nossos hábitos de vida. Todos nós pecamos e todos nós não temos capacidade de nos mudar. É por isso o profeta aqui no texto disse que vocês são incapazes de fazer o bem, porque todos nós somos malignos. Uma pessoa diz: olha, você disse que nós não podemos fazer o bem, se ajudar pessoas necessitadas. É interessante que uma coisa é fazer o bem segundo o critério divino e outra coisa é fazer o bem enquanto você é pecador. Vou te dar exemplo. Quando Deus faz uma boa coisa, está destituído de sentimentos de egoísmo
autoexaltação e arrogância. Deus não tem isso. Então, obra de Deus é limpo. Não tem nenhuma gota que mancha essa obra. Mas o ser humano é interessante que pode até chamar médias, todo sítio ali, depois fazer um grande espetáculo de doações, de coisas aí, depois nós todos aplaudimos, aquele é generoso, pá, é muito bom, fez muita coisa boa. Mas quando Deus olha para ti, e lá no fundinho do teu coração, ele detecta que afinal essa obra, embora exteriormente boa, foi motivado por pensamentos pecaminosos. Desejo de aparecer, desejos políticos, talvez você quer ganhar influência no povo, desejo de tomar umas certas vantagens, talvez você está a oferecer aquilo porque tem algo que você quer ganhar, quer dizer, se não tivesse essa coisa você não faria isso? Então, é uma boa obra no critério dos homens, mas para Deus é nula. Então, somos incapazes de fazer o bem. É assim como entrou o mal no mundo. Todos nós estamos sob maligno. Todos nós pecamos. Neste mundo não há justo nenhum sequer. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Uma coisa é a natureza pecaminosa, outra coisa é a transgressão que nós chamamos de uma desobediência aberta. Natureza pecaminosa o que é? É uma predisposição genética intrínseca que está dentro de nós, que nos puxa para fazer o mal. Então, obra do mal é aquilo que é visível por fora, que nós podemos até dizer que é pecado, né? Pecou, adulterou. Mas dentro de nós temos aquilo que nós chamamos da iniquidade. Iniquidade significa uma natureza pecaminosa que nós já herdamos dos nossos pais. Em outras palavras, talvez, para fazer isso tornar muito simples, antes de você adulterar fisicamente, você já adulterou interiormente. Analisou, planificou e fez tudo. Não há aquele conversa a dizer que foi diabo, pá, eu não sabia. Não. Você só pode enganar alguém que não tenha conhecimento um pouco profundo dos assuntos do pecado, mas todo ser humano planifica assim para pecar. Claro que há aqueles pecados que acontecem de maneira assim, mas eu estou a falar, por exemplo, no caso de adultério. Você planificou, decidiu, organizou dinheiro, organizou viagem, sabia até onde você vai se encontrar com a pessoa pela qual você vai adulterar. Então, antes de você fazer o ato, você já decidiu. Então, esta pressão que te puxa por dentro é o que nós chamamos de natureza pecaminosa. Então, o ato exterior é simplesmente o pecado, né? É a materialização da nossa natureza pecaminosa. Então, nós somos pecadores tanto no ato como em natureza. Desta maneira, todos somos destituídos da glória de Deus. E você precisa de uma ajuda. E vamos na próxima aula ver como é que nós podemos ter essa ajuda que vem do alto. Então, isso é o lamentável e triste situação que nós temos. É a lamentável e triste situação que nós temos, que em poucas palavras podemos dizer, é a queda do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos de ajuda. Agora, talvez a sua questão seja, e onde é que está Deus com essa situação? Onde é que está Deus? Será que Deus nos abandonou? Mas, irmão, você disse que Deus nos ama. Deus nos quer o bem. Já que estamos nessa situação, Deus ainda está conosco. Eu te convido você para participar na próxima aula. E na próxima aula nós vamos perceber melhor como é que Deus intervém para trazer a esperança a este povo que estão destituídos da glória de Deus. É assim como o mal entrou no mundo. Começou no céu. Satanás veio enganar os nossos primeiros pais. E todos nós herdamos essa consequência. E todos nós somos pecadores que estamos a precisar de ajuda do nosso Deus. Bom, eu te convido para você participar no próximo estudo. Mas não esqueça de compartilhar o link para esses estudos. E estás de parabéns, que aguentou até hoje, ainda estamos juntos. E que Deus te abençoe. E continue assim mesmo, até nós terminarmos esse série de estudo. Há muita coisa que nós vamos aprender. Amanhã vamos para o plano de salvação. Depois daí vamos para a lei e a graça. Vamos entender a lei e a graça, como é que funciona isso. Então, onde é que os mandamentos entram? Vamos falar sobre o dia do Senhor. Né? Qual é o dia do Senhor, biblicamente falando? Vamos mais à frente lá, perceber onde é que estão os mortos. As pessoas quando morrem vão para onde?
O que é o Espiritismo? A volta de Jesus, a eternidade. Então, aguente e continue a estudar conosco e no final de tudo você vai entender que valeu a pena estar conosco. Se tens alguma coisa, alguma questão ou que você quer aprofundar mais, comente aí embaixo e nós vamos fazer a questão de chegar até você. E esta foi a palavra de Deus no dia de hoje, de que todos nós pecamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer oração para finalizar este estudo como é do nosso costume. Aí onde você está, pode fechar os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, todos nós pecamos e precisamos da sua ajuda. Pedimos para que o Senhor nos ajude a encontrar a salvação, nos ajude a encontrar a esperança, para que nós possamos herdar a vida eterna e voltar a ser aquilo que o Senhor nos criou no princípio, aquilo que o Senhor nos criou no original. E pedimos para que o Senhor nos ajude amanhã a aparecer aqui no mesmo tempo para continuar a aprender a sua sagrada palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus não desperdiça encontros. A gente também não. Somos jovens comprometidos com Jesus e com o chamado que Ele nos fez. Por isso, cada encontro é uma oportunidade para ajudar quem precisa, fazer e cultivar amigos, estudar e ensinar a Bíblia, de ser e contribuir com a missão da igreja. Com a Bíblia aberta, deixamos marcas que ficam para sempre na vida das pessoas. Porque quem tem um encontro real com Jesus nunca mais é o mesmo. São marcas que ficam para sempre na vida de quem dá e de quem recebe. E você, está pronto para deixar a sua marca nessas férias? Então, vem com a gente!